buscadores da super saúde. Esse é o meu momento mágico, porque nesse momento eu estou aqui preparado para te ajudar a descobrir que você pode sim reverter as doenças, reverter o envelhecimento, você pode aumentar os seus indicadores de saúde ao mesmo tempo que diminuir os indicadores de doença. Esse evento, o fim da velhice, tem um nome muito ambicioso, mas é a minha visão. Eu tenho certeza ou convicção de que em algum momento dos próximos anos, e talvez não demore tanto, essa noção do rejuvenescimento, da reversão do envelhecimento, vai ser uma noção mais popular do que hoje é essa noção das doenças. As forças inimigas são muito grandes. O poder econômico das indústrias farmacêuticas, que ganham muito dinheiro mantendo a doença, é muito grande. O poder econômico de quem ganha dinheiro com doenças é muito grande. E esse poder econômico se manifesta em grandes verbas publicitárias. Então, quando você abre uma mídia tradicional, você ouve evidências de que o envelhecimento é natural. Não deixa de ser natural, mas é inevitável. As doenças são inevitáveis. E daí, quando você ouve a introdução desse evento agora, dessa live de agora, você vê dezenas de pessoas dizendo que, eu mudei a minha percepção de saúde e reverti os meus problemas. Eu falei aqui na introdução que eu tinha 13 mil participantes. Hoje já são mais de 15 mil participantes. E qual é a diferença desses participantes para a grande massa da sociedade? Qual é a diferença tua, que está aqui, para a grande massa da sociedade? Você caiu uma gotinha de pensamento na tua mente. Você pensa assim, para aí, talvez as doenças não sejam inevitáveis. Talvez eu possa reverter a perda de saúde. Talvez exista maneiras de viver melhor sem terminar como terminou meus avós, ou meus tios, ou meus pais, se você já tem mais idade, que morreram antes do tempo. Morrer antes do tempo não significa nada. Morrer não tem problema. O problema é como morrer. Se morrer como morreram meus pais, sofrendo 3, 4 anos antes de morrer, onde eles rezavam de noite para que não acordassem no dia seguinte. Meu pai dizia, numa coisa que até hoje me dói, assim, Uronal, como é difícil morrer, porque o sofrimento era muito grande. Isso que você não pode aceitar para você. Claro que tenha um momento da morte. Ninguém veio aqui para ser imortal, mas que o momento da morte seja tranquilo, seja sem sofrimento. E isso não depende de médicos, não depende de professores, não depende do Uronal, não depende de ninguém. Depende unicamente de você mudar o pensamento, sair do pensamento da doença e começar assim, tem coisa nova que eu possa pôr no meu pensamento? E isso é o fim da velhice. Eu vou mostrar para você por que envelhecemos e por que ficamos doentes, mas eu quero mostrar para você, principalmente nas próximas aulas, como que você não precisa envelhecer e não precisa ficar doente. Por que envelhecemos
e como reverter as doenças do envelhecimento. Eu vou usar alguns slides para essa aula ficar mais dinâmica e para que você possa acompanhar ela dentro desse processo. Você vai descobrir como reverter. Gente, eu estou repetindo quantas vezes? Já 3, 4 vezes. Eu vou falar 30, 40 vezes no decorrer desses 3 dias. É possível reverter o envelhecimento. A doença e a velhice não são inevitáveis. Têm as mesmas causas, é a perda de saúde, é o processo degenerativo que ocorre no corpo que leva ao envelhecimento e à doença. Se eu conseguir trabalhar o meu corpo para não envelhecer, eu não estou dizendo não avançar na idade, nós vamos ver que é diferente. Se eu eliminar a velhice do teu corpo, ou eu vou eliminar do meu corpo, se você eliminar a velhice do teu corpo, você automaticamente eliminou a doença. E não sou eu que estou dizendo isso. Vamos compartilhar mais, com um slide maior aqui. Esse livro aqui, O Segredo, está nos telômeros, estava revendo ele agora aqui. Esse livro foi escrito por Elizabeth Blackburn. A Elizabeth Blackburn é ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009. Olha, gente, é gente grande, é gente poderosa dizendo a receita revolucionária para manter a juventude, para viver mais e melhor. Está escrito aqui na capa do livro. Se uma cientista desse naipe disse que manter a juventude é possível, quem é o médico que diz que o envelhecimento é inevitável? E você, que entrou aqui de sangue doce, vou ver o que o Ronaldo tem para dizer. Não sou eu, é Elizabeth Blackburn. A juventude pode ser mantida. E quem já perdeu a juventude? Pode ser revertida. Tem aqui o outro livro, o livro do David Sinclair. David Sinclair é um cientista famoso de Harvard. Ele está em todos os anos, tem uma lista de prêmios Nobel. Ele está sempre na lista. Mas dia menos dia ele vai ganhar, se ele continuar trabalhando com afinco nos processos de estudo das sirtuínas. E o que ele diz assim? Aqui no livro, por que envelhecemos e por que não precisamos envelhecer? E aí, logo no início, as primeiras páginas, ele já diz: imagine um futuro onde envelhecer é opcional. Esse futuro eu acredito, e eu acredito que eu vou ver o futuro onde você não somos um grão de areia no meio do deserto, onde nós somos a maioria das pessoas vão estar jogando nessa ideia, vão estar trabalhando no nosso que as corporações farmacêuticas gastem a fortuna que quiserem gastar, mas elas não vão tirar a lógica, a racionalidade do fato de que nós nascemos para ter saúde e nós nascemos para viver sem sofrer. Essa lógica eu quero ajudar a demonstrar. E os trabalhos científicos estão provando isso com cada vez mais intensidade. Um outro livro interessante que eu recomendo para vocês é do Albert de Grey, de Cambridge. Não é o Ronald que está dizendo. O envelhecimento pode ser revertido. Diz ali no subtítulo, os avanços que poderiam reverter o envelhecimento humano durante a nossa vida. Ou seja, não basta mais só não envelhecer. Nós, que já temos sinais de envelhecimento, podemos reverter o envelhecimento. E assim, em todas as universidades tem profissionais. Aqui o Michael Rosen, da Universidade de Chicago, o Mehmet Ross, da Columbia University. Você sempre jovem. O fim das doenças e do envelhecimento não é impossível, não é improvável, é apenas difícil. Eu quero que vocês entendam
que sempre vai ter doença. Tem doenças congênitas, aquelas que as criancinhas nascem com síndromes genéticas, mas vai ter doenças, sei lá, que pode. Mas vão ser o mínimo. Essas doenças que hoje estão matando todo mundo, essas doenças vão desaparecer. Hipertensão, diabetes, arteriosclerose, obesidade, essas doenças não têm por que existir. Vocês sabem qual é a terceira causa de morte nos Estados Unidos? Doenças, mortes provocadas pelos médicos e pelos remédios e pelos procedimentos. Terceira causa de morte. Olha, gente, nós médicos, em vez de ajudarmos as pessoas a viverem melhor, estamos matando. Por quê? Porque o foco está errado. O foco está na doença. E se eu fico tratando a doença com medicamentos, aqueles medicamentos eles têm um monte de efeitos colaterais que acabam matando os pacientes. Hipócrates dizia: a primeira coisa que tem que fazer é não agredir o paciente. E para não agredir o paciente, nós temos que usar a nossa natureza. O fim das doenças, o que me deixa mais empolgado é que acabar com essas doenças degenerativas, acabar com esse envelhecimento precoce, é simples. Talvez não seja fácil, mas é simples. E o mais importante, não depende de você ter dinheiro. Não importa se você não tem dinheiro, todos os recursos para aumentar a saúde, para reverter as doenças, para reverter o envelhecimento, cabem no bolso de qualquer um. Vocês vão ver amanhã principalmente, que existem 100 recursos. Não existe mais do que 100 recursos para aumentar a saúde. Existem 10 poderosos recursos. Os 10 poderosos recursos cabem no bolso do pobre. Vocês vão descobrir no decorrer desse evento que é mais barato se alimentar bem do que comer porcaria. Todos nós que temos uma alimentação mais saudável gastamos menos do que quando nós tínhamos alimentação insalubre. Então, é sim alguma coisa que está aberto para a população. O que você pode esperar desse evento? Eu vou te ensinar técnicas que nós não aprendemos na faculdade de medicina e nem nos congressos, então poucos médicos conhecem, mas são técnicas científicas que vão retardar, bloquear e, principalmente, se aplicado corretamente, reverter o envelhecimento. Você vai descobrir possibilidade de viver livre de doenças. Você tem doença? Vejam os depoimentos anteriores do vídeo anterior. As pessoas eliminaram as doenças. Você não tem doença? Ótimo, mais fácil ainda. Eu te garanto que aplicando esses 10 recursos, nós vamos chamar de 5 pilares e 10 recursos, nem precisa aplicar os outros 90. Só isso, da forma correta que eu vou ensinar para vocês amanhã e depois de amanhã, você pode viver a tua vida com a longevidade que você quer viver sem nunca mais ficar doente. Claro que eu estou fazendo uma afirmação sujeita a erro, mas a minha margem de erro é menos de 2%. 98% são fatores previsíveis de adoecimento. Tem 2%, caiu um raio, cataclismas, sei lá, pegou uma radiação cósmica, coisas absurdas, coisas que ninguém acredita. Tá, uns 2% lá que eu acho que é a minha margem de erro. Eu estou dizendo que você tem 98% para chegar à tua idade que tu quiseres, trabalhando, produtivo, com energia, morrer sem ficar doente, trabalhando até o dia prévio da morte. Trabalhou hoje, deita e amanhã tu acorda morto. Porque se acorda morto, olha que coisa mais... Acorda do outro lado, se alguém quiser pensar desse aspecto.
Nessas 3 aulas nós vamos falar hoje. É importante que você comece a trabalhar. Eu estou vendo que eu estou trabalhando com vocês as conexões neurológicas. Você talvez esteja aqui pela primeira vez me conhecendo. Sabe que 70%, né? 70% de vocês que estão aqui presentes e que vão assistir essa gravação, vocês vão ver que amanhã vai ter mais de 40, 50 mil visualizações dessa aula de hoje. 70% de vocês não me conheciam. Esse é onde nós buscamos você. A gente faz uma publicidade para buscar você, que não me conhecia, para ouvir pela primeira vez essa possibilidade de viver sem doenças. 30% são meus amigos que me acompanham há muito tempo, que já conhecem essa linguagem. Mas para você que não me conhecia, eu estou dedicando esse tempo para você começar a criar conexões neurológicas. Isso aqui é conhecimento. Uma célula, um neurônio se liga para o outro neurônio com conexões. E eu estou trabalhando as conexões das possibilidades da saúde. Hoje nós vamos trabalhar muito forte nisso, por que ficamos doentes, porque no momento que você sabe como fica doente, como envelhece, você pode cortar as causas. Na segunda aula eu vou te falar do segredo de como curar as doenças e de como reverter o envelhecimento. E a terceira aula é a poderosa aula, onde eu vou mostrar o mapa da saúde. A medicina me ensinou o errado de que o envelhecimento é inevitável. A medicina me ensinou, e eu trabalhei 20 anos nessa ideia de que a doença é inevitável. É possível não envelhecer? Os estudiosos todos do mundo, aqui não tem dúvida, dizem que o envelhecimento pode ser combatido e desacelerado. Isso, todos os médicos aqui dizem isso. Alguns médicos que já não estão mais aqui, que já abriram um pouquinho a mente, assim, para aí só um pouquinho. De vez em quando dá para a gente bloquear temporariamente o envelhecimento. Mas aqui, e nesse monte de autores que falam sobre o envelhecimento pode ser revertido. Não acredite nisso. Nós estamos falando em ciência. Em ciência, a base da ciência é o ceticismo. Duvido. A crença é das religiões. Nós não estamos falando em religião, estamos falando em ciência. Não acredito nisso que o Ronald está falando. Mas, se o prêmio Nobel falou que é, o cara de Harvard falou que é possível, talvez tenha alguma verdade aí. E aqui eu quero trabalhar contigo nesses 3 dias essa possibilidade da verdade. O meu sonho, o meu desejo, o objetivo das minhas orações, se fosse assim, é que você aceite essa possibilidade e aplique esses conceitos que nós vamos ensinar hoje na tua vida. Só isso que eu te peço. Experimente nesse laboratório que é o teu corpo. Seja você o teu cientista. Faça essa experiência com você. Mesmo que duvide, não, aqui não precisa pensamento positivo, não precisa acreditar para dar certo. Não, aqui dá certo mesmo sem você acreditar. Mesmo que você faça, que você aplique na vida de você o que eu vou ensinar, dizendo assim, vou provar para todo mundo que o Ronald é um charlatão, que o Ronald está dizendo mentira. Eu vou fazer exatamente o que ele manda e vou provar que eu não curo minha pressão alta, que eu não curo minha diabetes, que eu não curo minha doença. Faça isso. Faça isso. E depois você vem aqui me dizer, entrei no programa ou fiz um projeto para desmascarar o Uronal. E hoje eu sou um discípulo do Uronal. Não do Uronal, discípulo dessa mensagem. Eu sou só um entregador de telegrama, eu sou só um mensageiro que eu busco a mensagem da ciência e trago traduzida numa linguagem que você possa entender. A velhice é uma doença? Essa é uma questão muito forte.
A Organização Mundial de Saúde disse que sim, lá no CID-11, que foi publicado no início desse ano. Quem é que tem interesse em que a medicina da doença seja, que a medicina que o envelhecimento seja uma doença? Olha essa foto aqui. Jeff Bezos, dono da Amazon, um dos 5 homens mais ricos do mundo, colocou 3 bilhões numa empresa que pesquisa imortalidade. Para quem está lendo no celular, eu vou ler o que está escrito aqui. Bezos investiu 3 milhões na Autos Labs, uma startup que desenvolve técnicas de regeneração celular. E essa startup já recolheu mais de 10 bilhões de dólares. O que esse pessoal quer? Ele quer que a velhice se manifesta e daí eles encontram uma molécula que faça o corpo rejuvenescer. Tem várias que estão sendo estudadas, rapamicina, metformina, mas nenhuma delas ainda deu resultado. Mas quando eles acharem a molécula XYZ, o Jeff Bezos vai patentear e vai vender a preço de ouro. E você não vai poder pagar. Então, essa medicina aqui está fadada ao fracasso. Eu não acredito que esses 10 bilhões de dólares vão trazer resultado. Posso eu estar sendo um cético, posso eu estar não acreditando na alta tecnologia, mas eu acredito nisso aqui que você vai ver agora. Muito mais fácil prevenir a velhice do que tratar. Essa mulher, Ernestine Sheffer, de 86 anos, ela era assim, igual, com 56 anos, igual a muitos de vocês aqui, gordinha, fraca, com um cara de 56 anos, bonita. Ela era uma mulher bonita com 56 anos. E ela reverteu. Qual foi o remédio que ela tomou? Nenhum. Ela aplicou alguns dos 10 recursos. Não sei se ela aplicou todos, eu sei que ela aplicou 3 ou 4 desses, eu tenho certeza, porque eu li a história dela. Ela aplicou musculação, intervalado, aeróbico, alimentação saudável, controle do estresse 5, suplementos 6, ela aplicou 6 isso aqui. Olha o corpo dela com 86 anos. Você que tem 56, quer chegar aos 86 que nem a Ernestine? Olha essa aqui, a Juan McDonald. Ela tinha. Qual é a idade dela aqui? Deixa eu ver. 71 anos, quando a foto da esquerda. E 74 anos na foto da direita. Olha os glúteos dela. Para você que fica me perguntando lá nas lives assim, é possível alguém com 70 anos aumentar a massa muscular? Olha ali, ó. Qual a guria de 20, 30 anos não quer ter um glúteo desse, não quer ter um bumbum desse? Tá certo, ela deve ter alguma genética, mas ela recuperou a musculatura perdida. Olha o braço dela. Então, gente, isso aqui é o que eu trago para vocês, o poder que eu quero que você assuma da sua vida. Não espere o Jeff Bezos querer arrumar dinheiro. Não, quando ele arrumar dinheiro, não vai ser para o teu bolso. Quando ele arrumar o remédio, não vai ser para o teu bolso. Vai ser por bolso dos Gerdau da vida, dos caras mais ricos do Brasil. Esses sim vão poder pagar aquilo. Tem muita coisa na internet para romantizar a velhice. Gente, a velhice é uma coisa horrível. A velhice tem que ser condenada. Assim como eu condeno a pressão alta, assim como eu condeno o câncer, assim como eu condeno a diabetes, assim como eu condeno a arteriosclerose, são coisas que têm que ser abominadas. A velhice é degeneração. O contrário de jovem não é velho. O contrário de jovem é idoso. Velhice não é fase da vida, velhice é degeneração. Pensa comigo, se eu falar para você o que é eu tenho um sapato velho, o que você vem à cabeça? Um sapato com furo na sola, todo rasgado, todo sujo, todo esgualepado.
Isso. E se eu falar para você que eu tenho um sapato antigo, o que vem na sua mente? Ah, um sapato lá da década de 30, 40, bonito, brilhoso, conservado. Se eu falar para ti que eu tenho um carro velho, o que vem na tua cabeça? Todo esburacado, amassado, batendo lata, fazendo barulho, saindo fumaça por trás, não é isso que vem na tua cabeça? E se eu falar que eu tenho um carro antigo? Então, a palavra velho, ela tem a conotação da degeneração. Então, por favor, se você tem mais de 60 anos, nunca se diga nós os velhos. Não me coloque nesse grupo. Nós, os idosos. E daí sim, nós podemos ter um idoso velho. O que é um idoso velho? Um idoso cheio de doença. Nós podemos ter também um idoso saudável. Responda a pergunta: quem é mais velho? Eu, com 72 anos, que eu tenho músculos, não tenho obesidade, não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum sintoma, não tenho dor. Claro, de vez em quando aparece uma dorzinha, mas dores consistentes, não tomo nenhum remédio, durmo bem, tenho o intestino funcionando bem. Quem é mais velho quando comparado com um jovem paciente meu? 30 anos, obeso, diabético, pressão alta, estressado, não dorme bem. Qual dos dois é mais velho? É claro que o jovem é um jovem velho. Velho é degeneração. E eu sou um idoso saudável. Essa linguagem é muito importante. Você tem que adotar a linguagem da saúde. Deixa eu explicar para vocês como tudo começou. Eu sou médico há 46 anos, me formei na URGS, em Porto Alegre, e fiz uma faculdade de medicina padrão. Nem muito bom, nem muito ruim. Fiz uma faculdade de medicina padrão. Porém, eu entrei na faculdade sofrendo da coluna. Eu já sofria da coluna desde os 14 anos de idade. E na faculdade eu falei com vários professores e tal, eu tenho dores na coluna. Eles diziam assim: ah, isso é normal. É normal que eles diziam. Aí eu resolvi fazer uma faculdade, uma especialização em ortopedia. Não foi por causa das dores, foi porque eu tive um grande mestre que eu disse: bah, esse cara faz a medicina legal, e eu resolvi acompanhá-lo, fazer ortopedia. Eu aprendi, meus mestres na residência, dizendo assim: quem não tem dor na coluna, um dia vai ter. Os congressos apareciam dores na coluna, então eu assumi que eu ia ter dor na coluna para o resto da vida. E durante 10 anos eu trabalhei com esses conceitos. Montei uma clínica de ortopedia, que bem pequena no início, mas que hoje é uma grande clínica. E com 10 anos de formado, eu tive a primeira hérnia de disco lombar. Dolorosa, dificultando até o meu movimento. E daí eu escolhi o melhor cirurgião de coluna de Porto Alegre para me operar. Me operei e continuei tendo dores na coluna. Já dizia Einstein, aquele que faz a mesma... É um idiota aquele que faz as mesmas coisas e quer colher resultados diferentes. E como idiota, 20 anos depois de formado, eu tive a segunda hérnia de disco. Nesse momento, eu agradeço a uma inspiração que veio na minha mente. Contrariando tudo que eu tinha estudado, dizia assim: é possível curar essa hérnia sem cirurgia. Meus colegas da clínica, os ortopedistas de coluna de Porto Alegre, o Ronaldo é louco. A minha mão não movimentava, ela estava limitada esse movimento. Eu disse: eu vou lutar pela cura. Não sabia o que fazer. E comecei a fazer tudo. E tudo que vocês imaginam, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida. 30 dias depois, a dor tinha diminuído 50%. Uau!
estou tocando em alguma coisa interessante. 6 meses depois, eu estava curado. Não só curado da dor, eu estava 15 quilos mais magro, eu estava com mais força, eu estava com mais energia, eu estava dormindo melhor, eu estava com menos estresse, eu estava me relacionando, eu estava com mais saúde. E foi aí, 20 anos depois de formado, que eu descobri a palavra saúde. Foi aí, nesse momento, que eu descobri que toda a medicina estava baseada em cima de conceitos errados. Tem dor na coluna, dá remédio para a coluna, dá anti-inflamatório. Gente, caiu meu mundo. Eu era um bom cirurgião de joelho, abandonei a cirurgia. Assim, eu não compactuo mais com isso. Eu quero entender essa medicina da saúde. E a partir desse momento, eu comecei a investir no estudo da saúde. E isso que a medicina ensinou, que as dores são normais, não são, gente. A dor é um alerta dizendo assim: o Ronaldo, tem alguma coisa errada aqui, vamos descobrir o que é isso. E daí eu fui descobrindo que havia perda de saúde. E daí eu descobri que, quando aconteceu isso, que essa perda de saúde nasceu comigo, que minha mãe sofria da coluna, que eu sofria da coluna. Eu tinha 3 filhos na época, e que meus 3 filhos sofreriam da coluna. E aconteceu exatamente isso. Hoje, agora, aqui, eu estou aqui com os meus filhos. Deixa eu dar um clique para vocês. Ali estão vendo o Ronald lá atrás fazendo a retaguarda daqui. Ele estava me dizendo que ontem passou com dor na coluna. Claro que ele está muito menos dor na coluna agora do que antes, porque há uma condição genética que favorece a dor na coluna. Porém, eles estão com muito menos dores na coluna agora. E eu, que já estou no nível de há 26 anos trabalhando a minha saúde, de não ter mais dor na coluna comumente. De vez em quando, provavelmente consequência de estresse, eu acabo tendo uma dor, que eu tomo um único comprimido e a dor desaparece. Então, a medicina estava focada no diagnóstico: lombalgia, cervicalgia, tratamento, anti-inflamatório, corticoide. Isso que a medicina me ensinou. Fisioterapia também. Hoje não. Hoje eu trabalho com outros conceitos. E essa medicina que trata a doença é essa charge aqui, que é uma charge americana, que mostra claramente assim os 2 médicos querendo secar o chão, enquanto que a torneira está lá jogando água dentro da pia. Então, não adianta tomar remédio para pressão alta se o teu estilo de vida está deixando o teu coração fraco. Não adianta eu tomar remédio para a coluna se eu continuo agredindo a coluna e eu não reforço a minha coluna. Não adianta você tomar remédio para diabetes se você não faz exercício e não melhora a tua alimentação. Não adianta você tomar remédio antidepressivo durante 20 anos se você não muda teu estilo de vida. E daí você vai para uma academia, faz 6 meses de academia, melhora a alimentação e cura a depressão. Porque você para de secar o chão tomando remédio. Você vai lá e fecha a torneira. Então, você não saber que era possível não envelhecer, você não saber que é possível não ficar doente, não é culpa tua. A massa de informações contrária, defendendo a doença, defendendo o envelhecimento e ganhando muito. Eu li ontem, ontem, foi por aí, um livro do Bruce Lipton, que é Evolução Inteligente, que ele diz que 2000 e não sei quanto,
as 10 empresas farmacêuticas, das 500 empresas mais ricas dos Estados Unidos, as 10 farmacêuticas tiveram mais lucro que as outras 490 juntas. Tiveram mais lucro que o segundo, que era os que são os serviços bancários. Gente, eles estão nos tirando o couro, nos matando e ficando cada vez mais ricos. Ou vocês acham que a Pfizer quer arrumar um remédio para curar a diabetes, para curar a arteriosclerose? Não, eles querem te dar estatina para te tomar a vida toda, e de preferência que, em vez de que tu viva uns 10 anos mais mal, para eles poderem ganhar 10 anos mais de lucro em cima de ti. Mas a medicina não faz parte, não vai se revoltar contra isso? Infelizmente, nós, na medicina, sofremos lavagem cerebral. Ora, para mim, foi um raio que caiu na cabeça, que foi uma hérnia de disco com uma inspiração. Talvez seja Deus falando, eu acredito em Deus. Tá, sei lá, se você não acredita, talvez seja. Onde é que veio essa inspiração de eu não operar? Que coisa mais diferente que aconteceu. Aqui tem um livro, o Peter Gotsky. Peter Gotsky, ele foi diretor da Biblioteca Cochrane. Biblioteca Cochrane são os melhores estudos sobre medicina que tem no mundo. Quando diz assim, é um estudo Cochrane, todo mundo para e todo mundo escuta. Ele foi diretor durante 20 anos e ele disse como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Um livro inteiro falando da corrupção. Não estou dizendo que os médicos, meus colegas, são corruptos. Eu estou dizendo que uma boa parte deles são, não a maioria. Uma boa parte deles ganha dinheiro monetário. A grande maioria é iludido. Nós vamos nos congressos e lá nos congressos nos vende a ideia que aquele medicamento para diabetes, a metformina, não é tão bom que nem agora saiu o ultra remédio para diabetes, que custa 30 vezes mais caro. E tem vários dos médicos corruptos que fazem os artigos e que vão no congresso assim, a ultra não sei o quê é muito melhor e você tem que receitar para o teu paciente, porque tu não vai dar metformina. Nenhum deles é melhor que a metformina, que custa merreca. Só para ver exemplos. Então, essa mudança de medicamento que teu médico diz para te tomar, não é culpa dele. Teu médico não é corrupto. Corrupto é o cara que vendeu para o teu médico essa ideia. E aqui o Gotsky fala sobre isso. A medicina tradicional é importante. Se eu tiver um acidente, me levo para o médico tradicional. Por favor, não me leva para a medicina alternativa. Se eu tiver apendicite, me leva para a medicina tradicional. Se eu tiver um AVC, me leva para a medicina tradicional. Eu quero remédio. Agora, se eu tiver dor na coluna, diabetes, pressão alta, arteriosclerose, obesidade, a medicina tradicional não sabe trabalhar com esses conceitos. Então, na época, eu tinha uma clínica, tenho até hoje ainda, chamada Urgetrauma. Hoje, essa clínica tem 40 ortopedistas trabalhando lá. Desde a pandemia, não voltei mais a atender na clínica. Hoje, eu atendo, se quiserem, só online, porque eu quero me dedicar toda a minha energia para falar com você, que não me conhecia antes, que você precisa aceitar que existe outra concepção de saúde diferente dessa que nos vende com um poder econômico muito grande. Essa é a minha missão hoje em dia. Então, aqui tem, eu fui falando e não mostrei os slides, mas então deixa eu voltar atrás aqui. Quando tive a primeira hérnia de disco, eu devia ter mudado. Então, o Hipócrates dizia, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que eu fizer adoecer. Eu não estava disposto. Por quê? Por causa desse livro aqui. Esse livro, chamado Imunidade à Mudança,
coloca uma frase muito séria. Se você tem alguma doença, pressão alta, não importa, você tem alguma doença, escute isso. Um grupo de pacientes cardíacos graves nos Estados Unidos, participando de um programa em 3 ou 4 hospitais, receberam a seguinte informação: a tua doença é grave e vai te matar em 5 a 10 anos, se você não mudar o estilo de vida. Essa frase era literalmente que eles diziam isso. Sabe quantos mudaram? 1 em 7 pessoas, menos de 15%. Ai, isso cai o mundo, né, gente? Se eu estou falando contigo aqui, nós vamos assistir, eu estou falando contigo ao vivo, mas amanhã muita gente vai assistir a gravação disso aqui. Essa gravação vai ficar no ar até domingo, é isso? Né? Então, até domingo vai ter 45 mil pessoas que vão assistir isso. Então, eu estou falando contigo. Se você tem uma doença grave, e eu digo assim, a tua doença pode ser 100% revertida. Sabe quantos de vocês não vão fazer nada? Mais da metade. Porque se você está aqui, você já sabe que existe a possibilidade. Então, não vai ser só 15% aqui. Aqui tem uma nata, mas mais de 50% não vão fazer nada agora. Como você está conhecendo essa ideia, nós já temos a experiência de te acompanhar no passar dos meses e anos, e daqui 2 ou 3 anos você resolve fazer. Nós temos esse conceito de que você está sendo impactado por essa possibilidade agora. E esse impacto vai calar fundo em você. Você não vai sair desse evento da mesma forma que você entrou. Tive a segunda hérnia de disco, então, que eu falei para vocês, e a partir daí eu resolvi, vou pular isso aqui. Por que curou? Por causa que Hipócrates já dizia assim: todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. Gente, essa frase é a frase padrão do meu trabalho. Nosso organismo tem dentro de nós todas as forças para se curar. E ao aplicar os recursos de desenvolvimento da saúde, aqueles simples 10 que eu ensinei para vocês, ele estimula essas forças naturais. Hipócrates já dizia: o corpo cura por si mesmo, o médico é só um assistente da natureza. Faça do alimento, ele adorava uma alimentação correta, faça do alimento o seu remédio. Há 400 anos antes de Cristo, na época que não tinha ainda alimentos industrializados, e as pessoas já se alimentavam mal. Foi aí que eu descobri a medicina da saúde. Então, daí me tornou agora a minha missão, que é conscientizar, ensinar e motivar a medicina da saúde. Meu trabalho é ajudar as pessoas a curarem. Sim, é possível você curar, não importa a gravidade da doença. Eu não estou dizendo que você vai se curar, eu estou dizendo que é possível. E digo mais, se nós buscarmos a história das curas, todas as doenças têm algum caso de cura. Alguns casos são considerados curas inexplicáveis pela ciência, que as religiões chamam de curas milagrosas. E eu quero te ensinar a combater o envelhecimento. Então, naquela época, eu resolvi mudar e eu fiz o primeiro erro da minha vida. Achar que se melhorar a alimentação, como eu tinha melhorado a minha alimentação, ia mudar a vida das pessoas. Daí eu criei um programa chamado Urgeforma. Claro que não funcionou. Eu não tinha me dado conta que eu não tinha mudado só a alimentação. Eu tinha começado a fazer exercício, eu tinha começado a melhorar a alimentação, eu tinha usado suplementos, eu estava melhorando o sono, eu comecei a fazer mais meditação, eu estava usando vários recursos e apliquei um programa. Sacanagem, entre aspas, com aqueles pacientes. Eu errei feio. Então, e daí a gente, tá, mas não é isso aí. Eu vou tentar conscientizar o poder público. Então, virei palestrante. E daí
Eu dei milhares de palestras durante uns 10 anos. Tá? Falei para a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul durante 2 anos. Falei para todos os secretários da saúde, tentando conscientizar o poder público que, olha o absurdo, investir em saúde é melhor do que gastar em doença. Coisa mais louca, né? Claro, não convenci ninguém. Era como semear no deserto. Não nasceu nada disso. E daí aconteceu uma coisa que eu chamo de inspiração divina. Eu estava preparando um workshop para dar para 15 secretários do interior do Rio Grande do Sul, da zona de Santa Maria. Eu fui para Santa Maria, eu fui na segunda-feira para Santa Maria e fiquei 3 dias lá, um workshop com 15 secretários da saúde. Então, naquele sábado, eu estava estudando, preparando, fui dormir legal, acordei à meia-noite com uma ideia na cabeça. A ideia não era sonho, era uma ideia. Dizia o seguinte: é possível curar as pessoas em 90 dias. E daí eu preciso, para curar as pessoas em 90 dias, fazer isso, 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 isso e isso. 5 coisas. Até hoje, o processo está baseado nesses 5 pilares. Eu levantei, não consegui, claro que eu fiquei extremamente excitado, levantei, fui para o computador, meu gabinete era do lado do quarto, com muito silêncio para não acordar minha esposa, digitei todo o programa ProSer. Veio pronto. Eu chamo de inspiração divina, entre aspas, não sei como é que você chama, de onde é que vem essa ideia, de onde é que vem essas coisas que de uma hora para outra se materializa na tua mente. Eu não fiz nada, gente, isso que é importante. Claro, eu tinha 15 anos de estudo, livros e mais livros sobre saúde, palestras e tal. Eu estava preparado para receber essa ideia. E eu recebi essa ideia que eu passei a chamar. Naquela noite, eu chamei de ProSer, que hoje eu estou chamando também de medicina da saúde, porque tem a medicina que trata a doença. A medicina que trata a doença precisa de diagnóstico. O que é? Faz o diagnóstico e dá o tratamento para essa doença. Esqueçam isso. Não, não esqueçam. Vocês que estão doentes, continuem aqui. Mas vamos olhar para o outro lado. A medicina da saúde não precisa de diagnóstico. Só precisa entender como que eu vou aplicar os 5 pilares, os 10 recursos na tua vida. Tu é diferente da tua esposa, do teu marido, do teu irmão, da tua irmã, tu é diferente. Então, os 10 recursos são aplicados diferente para ti, para ela, para ele, para qualquer um dos 15 mil participantes. Então, eu tenho uma equipe hoje que ajuda as pessoas a adaptarem os recursos para si mesmo. E diz assim, olha, se você fizer dessa forma, para o teu estilo de pessoa, deve dar mais resultado. Para um outro, olha, se você fizer da outra forma, dá mais resultado. Cada pessoa tem um estilo diferente. Escrevi um livro, A Conquista da Super Saúde, é isso que eu quero. Nós queremos conquistar a super saúde. E tenho hoje 1.300.000 seguidores nas 3 redes, se somar YouTube, Facebook e Instagram, e você veio de alguma dessas redes, porque ali eu só tenho informações sobre saúde. Tenho mais de 1.100 vídeos de saúde. A Ana Maria Braga, né? Me entrevistou sobre um dos assuntos que eu mais adoro, que é exercícios para aumentar a massa muscular. E daí eu fui descobrir, tá, mas como é que... Eu falei lá com a produtora, como é que ela chegou ao meu nome? Pô, afinal de contas, a Ana Maria Braga é um monstro, né? Ah, não, porque a produtora dela é sua seguidora e, por ser sua seguidora, ela acha que você tem muito para explicar. Ou seja, a minha mensagem ela está chegando, inclusive, na grande mídia. Quero conversar com vocês um pouquinho quando tudo começa. Tudo começa nos 30 anos de idade. Eu chamo de a crise biológica dos 30 anos. Nos 30 anos, é como se você subisse numa escada rolante que desce. E ela vai gradativamente descendo.
Todo mundo passa por esse processo. E aqui tem um quadro, assim, a gente nasce, chega nos 20 anos de idade, dos 20 aos 30 é o nosso clímax reprodutivo, dos 30 anos começa a gradativamente a cair. Eu estava aqui na metade entre o 40 e 50, e aqui nessa metade aqui, com 45 anos, que eu tive a segunda hérnia de disco. Hoje eu posso dizer que a minha curva sofreu uma reversão. Eu vou mostrar daqui a pouco um slide, não sei se é hoje ou amanhã que vai mostrar isso. E aqui mostra que tanto homens quanto mulheres têm lá em torno dos 30 anos, lá é o clima. A partir daí, todo mundo tende a decair. E a decadência é grande. Nos 30 aos 40 anos, se perde 5% da massa muscular e de todas as funções do corpo. Dos 40 aos 50, 1% ao ano, 10%, já são 15%. Dos 50 aos 60, 1,5% ao ano. São mais 15, dá 30%. Dos 60 aos 70, 2% ao ano. Dá mais 20, dá 50%. Ou seja, se chegar aos 70 anos, como eu estou, você já perdeu 50% da saúde. Menos aqueles que lutam pela saúde. Hoje eu tenho mais músculos do que quando eu tinha 30 anos. Ué, a gente não perde? Aí é que está. A escada rolante desce, mas eu posso subi-la se eu souber como fazer. Hoje eu corro na esteira, bati meu recorde na semana passada, durante um pico de 30 segundos, corria 22,5 km. Eu nunca corri isso na minha vida. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu corria 18 quilômetros, ou seja, 72 anos correndo mais. Eu durmo melhor hoje que dormia naquela época, eu tenho menos estresse do que naquela época, eu sou mais inteligente do que nos 30 anos de idade, eu tenho o intestino funcionando melhor do que naquela época, eu tenho 15 quilos menos do que eu tinha com 30 anos de idade. Ou seja, eu não perdi massa muscular, eu não perdi saúde. A minha escada rolante continua rolando, mas eu estou subindo a escada rolante que desce. Aqui tem um exemplo do Marcos, que eu entrevistei semana passada, 46 anos, tinha depressão há 7 anos, tinha reumatismo desde jovem, e em 7 meses do processo curou o reumatismo, curou a depressão e parou de tomar remédio. Hoje ele é corredor de rua. Antes ele corria maratona. Domingo passado ele veio aqui para Garopaba e correu aqui 5.000 metros, que é uma corrida saudável. Aqui a Aparecida, que é aluna do Procer, jovem, e que mudou o corpo dela. Aqui a Cacá Campara, 73 anos. Olha o que a mulher faz. 73 anos com esse dinamismo. Tenho certeza que nenhum jovem de 30 anos faz o que ela está fazendo. Aqui sou eu, fazendo treinamento. Vocês estão vendo que lá essa aqui é a casa que eu estou morando agora aqui. Atrás de mim ali tem uma reserva nativa. E aqui eu estava aqui onde eu faço o treinamento. Às vezes eu treino em casa, às vezes eu treino na academia. Aqui eu estava treinando aqui. Quando tiraram a foto, eu estava aí fazendo força, mas consegui dar uma risada. Então, a medicina me ensinou errado. Se aqui tem médico, aqui tem alguém da área da saúde, nós aprendemos que a gente envelhece porque perde músculo. Completamente absurdo! Nós perdemos... A gente, na verdade, a medicina, eu disse o contrário. Apaguem, rebobina a fita. A gente perde músculo porque envelhece. Foi isso que nós aprendemos na faculdade de medicina. Foi isso que nós aprendemos nos congressos. Grande erro. Nós envelhecemos porque perdemos músculo. Logo, se eu ganhei músculo, ninguém ganha músculo. Se eu construir músculo dos 30 anos, dos 45 anos para cá, eu rejuvenesci. E vou provar que eu rejuvenesci cientificamente. Agora, em maio, início de junho, 72 participantes do Procer, tem 36 e tem mais 36 vagas que estão sendo abertas para participantes do Procer, vão medir o tamanho dos telômeros. Daqui a pouco eu te explico. E vão aplicar os recursos do Procer durante 1 ano. E daqui a 1 ano vão medir de novo os tamanhos dos telômeros. Tem pessoas de 32 a 83 anos.
Será que todos vão aumentar telômero? Já vou explicar para você o que é telômero. Não fique nervoso, nervosa aqui. Vou provar que eu estou rejuvenescendo. Então, é uma falácia. Todas as pessoas não perdem a capacidade física, elas têm a tendência de perder capacidade física a partir dos 30 anos de idade. É o famoso escada rolante que desce. Essa que eu estava dizendo para vocês. E, Rolo, escuta essa que eu falei ontem para um paciente. A escada rolante continua descendo. E ela vai, a cada ano que passa, descendo para andares cada vez mais subterrâneos. Eu estou lá em cima na escada, eu estou subindo a escada, porém, o meu sapato está lá no quinto subsolo. O que eu estou fazendo aqui em cima, essa energia de 30, 40 anos que eu tenho hoje, é artificial. Se eu parar de fazer exercício, eu vou lá para onde está o meu sapato. Então, isso aqui mostra que não tem nenhum milagre, que não tem nada fora. Enquanto você lutar pela tua saúde, aplicando os recursos da forma correta, você contraria a natureza. A natureza te leva para o envelhecimento, como leva teu cachorrinho, teu gatinho, leva os animais selvagens. Nós conseguimos sair da situação e chegar no nível de saúde e de reversão do envelhecimento. Porém, se deixarmos de fazer esses recursos, voltamos lá para o ponto que está o sapato na esteira. Eu gostei dessa relação com o sapato, não sei se todo mundo entendeu. Por que a gente fica doente? Vamos entender um pouquinho melhor. A gente faz ações e deixa de fazer ações que agridem o nosso corpo. Então, eu como porcaria e deixo de ter um sono adequado. Ações e omissões. Essas ações e omissões levam a degenerações. Isso é perda de saúde. Lá na célula, tudo acontece na célula. Existem 12 marcas de envelhecimento dentro das células. Todas as 12 marcas podem ser revertidas. Nós vamos ver muitas dessas marcas no caminho agora. E por que as pessoas têm doenças diferentes? Por causa das condições biológicas individuais. A minha condição biológica, por causa da herança familiar que eu tinha da minha mãe, meu pai não sofria da coluna, só minha mãe. E eu herdei da minha mãe, graças a Deus. Você tem que dar graças a Deus que eu herdei a coluna da minha mãe. Porque por causa dessa coluna eu estou aqui hoje te trazendo essa mensagem. Então, graças a Deus, eu sofri da coluna. E daí, o outro sofre da diabetes, o outro tem hipertensão, o outro tem depressão, cada um, e todos têm envelhecimento. Cada um depende das suas condições biológicas. Todas as doenças e o envelhecimento são sintomas de uma única situação. Dá para chamar de doença raiz, que é perda de saúde, que é degeneração do corpo, que é degeneração intracelular. Lá dentro da célula tem 12 situações que causam a doença e que causam o envelhecimento. Existe uma expectativa biológica de vida do ser humano. A expectativa estatística, todo mundo sabe, em torno de 80 anos. A expectativa biológica, que nenhum cientista do mundo contraria, é viver 120 anos. Mas não é viver 120 anos como um caco velho. É viver 120 anos com saúde, com energia, com produtividade. Produtividade é trabalhando até o penúltimo dia. Eu estou aqui com 72 anos, não vou me aposentar. Pretendo morrer com 120 e com 119 anos, 11 meses, 29 dias, eu vou estar aqui fazendo uma live com essa energia. Esse é o meu propósito de vida. Não que eu queira morrer com 120, se eu puder viver mais, eu vou viver mais. Mas eu garanto que esse 120 que a ciência garante, esse eu quero para mim. Mas eu não quero para mim com fraqueza. Eu quero com essa energia que eu estou, eu quero com esse músculo, eu quero continuar lutando pela vida, continuar desenvolvendo esses conceitos e trazer esses conceitos para vocês. O problema não é nosso. Nós que estamos aqui no Procer, vocês
tem 60 mil pessoas inscritas nesse evento. Esses 60 mil, nós estamos abertos para essas novas, não é novas possibilidades, para essas possibilidades da realidade. Olha esse artigo, você não consegue ver o artigo, mas eu vou ver o que está sublinhado em vermelho. Está aumentando as doenças crônicas. Um estudo entre 1998, 2004 e 2008, ou seja, durante 20 anos, não, durante 10 anos, em pessoas acima de 65 anos, crianças, com 31 mil participantes, chegou à conclusão que em 10 anos as doenças que tinham uma ou mais doença passou de 87% para 92%. Aumentou o número de pessoas que tinham de 65 anos que tinham uma ou mais doença. 4 ou mais doenças aumentou de 11 para 17. Nenhuma deficiência tinha 47, caiu para 44. Nenhuma doença tinha 13, caiu para 7. 3 ou mais deficiências tinha 7, aumentou para 7,3. Ou seja, o que está acontecendo é isso aqui. As pessoas estão vivendo mais doentes. Você não precisa chegar nessa situação dessas senhorinhas coitadas ali que estão num residencial geriátrico, todas caquéticas, todas nesse nível, porque elas acreditaram na medicina que trata a doença, e tratar a doença não faz as pessoas terem saúde. Você precisa continuar tratando a tua doença enquanto aumenta a saúde. Mas o teu projeto de vida, e eu quero te ajudar nesse caminho, é recuperar tanto a tua saúde que você pare de tomar medicamentos. Nós só ficamos doentes e envelhecemos porque perdemos saúde. Gente, aqui está a chave da aula de hoje. Por favor, não me perguntem o que eu faço para minha pressão alta. Por que você tem pressão alta? Porque perdeu saúde. O que eu faço, então? Recupere a saúde. Ah, o que eu faço? O que eu como para minha artrite? Por que tu tem artrite? Porque perdeu saúde. O que tu tem que fazer para curar a tua artrite? Recuperar a saúde. O que tu tem que comer para recuperar a saúde? É a mesma coisa que eu como, que o Ronald come, que todas as pessoas comem. Ou seja, muda o foco, não olha mais o que eu faço para essa doença. Nada! Deixa o teu médico fazer para a doença, deixa ele dar aquelas pílulas que vão te estragar todo, que você precisa tomar. Enquanto isso, você investe na tua saúde. Esse é a minha curva de saúde. Faz de conta que o vermelho é o padrão. Você está envelhecendo, a escada rolante está descendo, você está fazendo. O preto é quem faz caminhada, quem melhora um pouco a alimentação, quem toma um ou outro suplemento, está perdendo menos saúde. O que eu estou propondo para você? Que você faça o que eu fiz. Entre na curva azul e você reverta a perda de saúde. Reverta a perda de saúde. Aceite essa possibilidade. Esse gráfico é muito bonito. Aqui é diferente um pouquinho do gráfico científico, que é os 30 anos. Mas aqui nos 30 anos era para estar mais caída a curva branca. Hoje eles estão fazendo de enquadrar a curva. Então, aos 30 anos, você continua lutando pela saúde, luta. Aos 80 anos, 90, 100, 105, 110, não sei o que está escrito na tua vida, tu perde e tu acaba morrendo bem depois, mas sem sofrer. Eu te garanto, eu te juro que se você lutar pela saúde, você vai morrer um dia, mas vai morrer sem ficar doente, sem sofrer. Isso, se você não aceitar essa... 3 coisas. A primeira, você tem que aceitar essa possibilidade. A segunda, você tem que colocar em prática na tua vida. Se isso aqui não acontecer, talvez, tomara que não que você não passe pela situação de chegar lá aos 75 anos
com uma doença grave, diz assim, por que que eu não experimentei lutar pela minha saúde? Lá, talvez seja tarde, agora ainda é tempo. Aqui está a Elizabeth Blackburn, ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, porque ela estudou os telômeros e telomerase. Conforme eu prometi para vocês, eu vou explicar o que é telômero. Aqui estão vendo um cromossomo em laranja. Em azul, na pontinha, é o telômero. Quando a célula se divide, o telômero vai diminuindo. Olha na parte de baixo da figura, o azulzinho vai diminuindo. Então, o que Elizabeth de Blackburn descobriu? Que existe, que todo mundo já sabia, mas ela descobriu que esse telômero ele pode ser protegido por uma enzima chamada telomerase. E a partir dessa descoberta dela, mudou a ciência da longevidade. Se você entrar agora lá no PubMed, que é um dos sites de artigos científicos mais corretos, mais usados que existem, você vai encontrar milhões de artigos, sei lá, não faz tempo que eu não vejo, mas tem mais de 1 milhão de artigos falando sobre telômeros e telomerase, porque os trabalhos científicos estão baseados nisso aí. Então, a ideia toda é o seguinte: eu tenho um telômero menor que o meu filho Ronald. O Ronald tem um telômero menor que a minha neta Júlia. Então, hoje ele é um indicador de longevidade. A Elizabeth Blackburn fez esse trabalho que foi publicado na revista Lancet em 2013. O título do trabalho, em português, seria Efeito de mudanças abrangentes no estilo de vida, na atividade da telomerase e no comprimento dos telômeros em homens com câncer de próstata de baixo risco, comprovado por biópsia, acompanhamento de 5 anos de estudo prospectivo. Deixa eu explicar para vocês o que eles fizeram. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, deixa eu aparecer um pouquinho para vocês aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram homens com câncer de próstata e dividiram em 2 grupos. Um grupo como um grupo controle e outro grupo como um grupo de intervenção. O grupo controle só tirava sangue uma vez por mês para medir o PSA, para saber se estava mudando ou não. Esse era o critério, eles não faziam tratamento nem nada, é só mediam o PSA. O outro grupo também mediu o PSA, mas recebeu uma intervenção. 4 coisas. Daqui a pouco eu falo. Passado 3 meses, o grupo da intervenção todo tinha aumentado a telomerase. Telomerase é uma enzima que protege o telômero. Quanto mais telomerase tem, menos o telômero encurta. Às vezes, se tem bastante telomerase, o telômero até aumenta. 3 meses. Só 3 meses. Olha como é rápido isso. Passados 5 anos, terminaram o grupo, pegaram o grupo de controle, mediram telômeros, todos tinham diminuído o telômero. Óbvio, 5 anos mais velho, tinham telômeros menores. Pegaram o grupo da intervenção e, pasmem, todos tinham aumentado o telômero. 100% dos participantes da intervenção tinham aumentado o telômero. E o que foi que eles fizeram de maravilhoso para aumentar telômero? Quais foram essas 4 ações? Olha só que absurdo: exercícios, alimentação saudável, meditação e grupo de apoio, grupo de suporte. Grupo de suporte, eles se encontravam, grupos, aqueles 10 criaram amizade. Durante 5 anos, eles foram se encontrando para conversar sobre saúde. Exercícios, alimentação, meditação, e eles chamam de suporte grupo. Deixa eu fazer um teste com vocês. Se eu te ensinar a fazer o exercício correto, você estaria disposto a melhorar a maneira que você faz exercício? Sim ou não? Então, você pode rejuvenescer. Primeira questão. Segundo,
Se eu te ensinar a adotar uma alimentação saudável, uma alimentação que protege o teu organismo, tu mudaria a tua alimentação para adotar essa alimentação mais saudável? Sim. Então, você pode rejuvenescer. Olha, já tem duas condições de rejuvenescimento. Terceiro, se você tem condições de meditar todos os dias, eu não sei meditar. Se eu te ensinar a meditar, de tal forma que você consiga meditar todos os dias, 15 minutos por dia, você se dedicaria a, a fazer essa meditação? Sim. Então, você tem três condições. Então, você pode rejuvenescer, olha só. E a quarta coisa é a mais fácil de todas. Se eu criar um grupo de pessoas que queiram melhorar a saúde e você participaria desse grupo 1 hora por semana, então você pode rejuvenescer. Gente, qual é o pobre que não pode fazer isso? Não precisa gastar dinheiro, é fazer exercícios adequados, é se alimentar de forma adequada, é meditar e participar de suporte grupo. Eu acho que tem mais coisas ainda, eu trabalho com mais coisas ainda. Na aula 2, deixa eu trazer de novo a imagem para vocês aqui. Na próxima aula, eu vou explicar qual é o segredo para aplicar nas ações que fazem toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes a importância da medicina da saúde contra a medicina tradicional. Essas duas medicinas, aparentemente elas são antagônicas, conflitantes. Mas a medicina da saúde, que é o que o Procé trabalha, ela tem o foco no desenvolvimento da saúde. A medicina da doença tem o foco no diagnóstico e tratamento da doença. Parece que são contraditórias. Aqui, para a saúde, não importa o teu diagnóstico, não importa se você perdeu 5% de saúde ou 80% de saúde. Nós vamos te ajudar a aumentar a tua saúde. Na medicina tradicional tem que ter diagnóstico. Tá, mas qual é o diagnóstico? Vamos fazer os exames, vamos fazer ressonância, vamos fazer não sei o quê. Não achei diagnóstico, então não tem tratamento, tem que ter diagnóstico. Mas está doendo, então dá remédio para dor. Se não tem diagnóstico, não tem tratamento. Se não tem diagnóstico nem tratamento, tem sintomáticos. E daí, sabe o que acontece? Você tem dor. A medicina da doença não consegue detectar a tua dor. Então, eles vão te dar analgésicos. E qual é o analgésico que dão nos Estados Unidos? Opioides, que o Brasil está fazendo igual. Quando te dão aquela receita que tem 2 folhas com papel carbono, aquilo estão te matando, aquilo é o opioide. Quando te dão aquele analgésico, assim, isso aqui tem tarja preta, tu vai lá, tem que dar carteira de identidade, aquilo é um opioide. Nós estamos falando de ópio, parente do ópio. Nos Estados Unidos, morrem... me esqueci. Mais gente, eu não esqueci o número, mais gente de opioides do que de heroína. O grande epidemia dos Estados Unidos, tinha um filme que me passaram, eu anotei aqui, mas a arrumação perdi. A epidemia de opioides nos Estados Unidos está matando mais gente. Por quê? Porque nós, médicos, receitamos remédio para sintoma em vez de tratar a causa. E dos remédios para sintoma, receitamos opioides. Aqui nós usamos recursos para aumentar a saúde e curar a doença. Aqui nós usamos remédios para controlar a doença. Aqui cura a pressão alta. Aqui controla a pressão alta para não agravar. Aqui cura a diabetes. Aqui controla a diabetes e mesmo assim ela vai se agravar. Mas não são antagônicas. Nós queremos que você é doente, não largue a tua medicina tradicional. Continue tomando os teus remédios enquanto aumenta a tua saúde. Até chegar ao ponto que a tua saúde torna o remédio desnecessário e o próprio médico da doença vai te tirar o remédio.
Se você tem um câncer, ou você conhece alguém que tenha câncer, pense comigo, como tem lógica essa tal de medicina da saúde? O indivíduo que tem um câncer e vai ter que fazer uma quimioterapia. Ele tem dois caminhos. Ele teve câncer porque ele perdeu saúde. Deixa eu mudar aqui para você me enxergar melhor. Ele teve câncer porque perdeu saúde. Ele tem um nível de saúde tão baixo que o corpo desenvolveu o câncer. É assim que funciona. Não existe outra maneira de ter câncer a não ser perdendo saúde, no físico, no mental, no emocional, não importa. E aí ele tem que fazer uma quimioterapia com essa saúde pouquinha. Vai ter algum resultado. Agora, se ele aplicar os recursos da medicina da saúde e aumentar essa saúde num nível bem mais alto, qual quimioterapia vai funcionar melhor? Nele saudável ou nele doente? Então, esse é o processo que a medicina da saúde serve de apoio à medicina da doença. A metodologia do ProSer, ela deve ser aplicada junto com a medicina tradicional. Você pode viver melhor, com mais energia, com mais beleza. A saúde aumenta a beleza, livre dos remédios. Você se imagina ter tanta saúde que possa bater o recorde mundial de levantamento de peso após os 69 anos? Deixa eu mostrar para vocês. Eu aqui, em 2019, no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso, de Powerlifting, batendo o recorde no levantamento terra e no bench press. E aqui está o diploma. Ó. Certifico que o Ronald Zancan bateu o recorde mundial no push-pull, que é o bench press, que é o supino, com 65 quilos, e o deadlift com 135 quilos, na classe dos 75 quilos e na categoria até 69 anos. O que isso significa? Que eu tenho muita saúde e que não existe limite para a saúde. Não existe limite que eu possa acontecer. Quero que você aceite que você também pode bater recordes mundiais de levantamento de peso, de corrida, de qualidade. Eu quero que você chegue aos 80 anos sendo um dos idosos mais saudáveis do Brasil. Eu quero que você participe do nosso grupo de idosos saudáveis, que não fica doente. Eu quero que nós sejamos modelo para essa sociedade doente, para impactar os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão à nossa volta, para que eles também investam na saúde deles. Amanhã nós vamos falar sobre o segredo. Claro que se eu vou contar, não é segredo, mas é o que faz a diferença. Qual é o método que eu utilizo que faz que esse monte de pessoas que falaram antes desse encontro mostrar a diferença na vida deles. Então, amanhã nós vamos falar sobre os 5 pilares, as 10 ações, como fazer para ter resultados melhores. A teoria não tem valor sem a prática, então, na aula 3, na quinta-feira, nós vamos falar na prática, na super aula, e vamos mostrar o mapa do ProSer. Eu vou abrir a caixa preta do ProSer. Vou mostrar para vocês o que os alunos do ProSer fazem, que você pode fazer também. Para você receber o link de acesso a essas aulas, você precisa se cadastrar nesse link aqui. Tá aqui embaixo, vai aparecer aqui, mas aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube, aqui em cima no Facebook, tem um link. Cadastre-se nesse WhatsApp, porque através desse WhatsApp você vai receber uma série de informações a respeito desse evento. E amanhã, uma novidade que eu descobri há pouco aqui, um pouquinho antes de começar essa aula, eles vão sortear uma caneca do ProSer,
um e-book, O Sono Perfeito. Esse manual do sono perfeito são 100 dicas que eu fui coletando ao longo desses anos e que é talvez o mais completo manual. São dicas de como conquistar o sono perfeito. E mais um kit dos suplementos da IJA. O que você precisa fazer para concorrer? Você vai achar essa foto minha lá no Instagram. Lá no Instagram é @doutor.uronalzancan. Ao achar essa foto, tem a seguinte pergunta: o que você achou da aula 1? Então, você pode comentar o que você achou. Comente quantas vezes você quiser. Quanto mais comentário você colocar, maiores serão as chances de você ser sorteado desse brinde. E amanhã à noite, nem sei como vai ser, porque eu descobri isso, estou descobrindo agora, junto com vocês, enquanto as pessoas estiverem aqui, ao vivo, presentes, vai ser feito o sorteio desses brindes. Então, vai ser divulgado durante a aula 2, amanhã. Então, eu aguardo vocês amanhã, às 19h30, na aula 2. Se houver alguma dúvida, eu estou aqui agora para responder as dúvidas. Se depois das dúvidas, eu gostaria que vocês continuassem assistindo para ver o depoimento de uma pessoa muito marcante. Foi uma das 20 primeiros participantes do Prazer. O primeiro Prazer online aqui só tinha 20 vagas, porque nós não sabíamos o que eu estava fazendo, se todo aquele sucesso que eu tinha no Prazer presencial se manifestaria no Prazer online. E nós tivemos 20 vagas, só 20. Era limitado, não era para ganhar dinheiro, não era para ter 200, não queria. Eu só queria 20 para poder acompanhar. E vocês vão ver uma das 20 participantes. Temos 9 perguntas aqui. O Ronald vai colocar para nós ao vivo. Então, a Maria de Jesus pergunta: fazer uma arte marcial substitui a atividade física, fortalece o corpo assim como a musculação? Não. Não é a mesma coisa. Você, Maria de Jesus, continue fazendo a tua arte marcial. Mas agora vamos pegar um exemplo. Você conhece algum lutador de jiu-jitsu campeão que não faz musculação? Conhece algum lutador de judô campeão que não faça musculação? Conhece algum lutador de taekwondo, que é o esporte olímpico, que não faça musculação? Não. Por quê? Porque sem ser forte não adianta fazer arte marcial. Então, continue fazendo a tua arte marcial, mas seja forte. Você, fazendo arte marcial, não sobe a escada rolante que desce. Você vai descer mais devagar. Se lembra aquele gráfico da figura vermelha, preta e azul? Você não vai, se você fizer arte marcial, você vai descer como se fosse a figura preta, mas não vai ser azul para reverter. O senhor pode, por favor, repetir o link para encontrar sua foto? @uronalzancan. É isso? @dr. @dr. É o Instagram, né? Uronalzancan. Se você botar Uronalzancan, ele aparece de cara lá a imagem do Dr. Uronalzancan. É fácil de achar. Damares, eu quero te dar o presente amanhã, Damares. Eu quero que tu ganhe um dos 3 presentes para ti. O que o senhor se alimenta café da manhã, almoço e janta? Não importa. Não importa o que eu me alimente. Dos 15 mil participantes do Prazer, 15 mil se alimentam diferente. Mas eu tenho um hábito diferente. Eu tenho um corpo tão bem preparado que eu consigo fazer jejum em 95% dos dias. Então, eu janto. No dia seguinte, eu não tomo café da manhã. Eu fico em jejum até 11, 11h30, meio-dia. Vou para a academia em jejum e eu volto. Como um pratão de salada, como proteína. E depois eu janto também com proteína. Às vezes eu faço lanche, às vezes eu não faço. Mas o que tem dentro de cada alimento...
Isso a minha alimentação é diferente da do Rony, é diferente da tua. Não existe ninguém se alimenta igual, assim como ninguém faz musculação igual. Aqui foi colocado aqui, @Dr.Uronalzancan. Alimentação correta para pobre, me explica isso? Sônia, sim. Se você não tem alimentação saudável e você aprende a ter uma alimentação saudável, no primeiro mês você vai gastar mais porque você não sabe o que está fazendo, no segundo vai gastar igual, no terceiro mês você já vai gastar menos do que tu gasta hoje. Acompanhe 2 pessoas no supermercado. Acompanhe uma pessoa que tem alimentação saudável e uma pessoa pobre, as 2 fazendo rancho. Olhe o carrinho das 2. Na verdade, a pessoa saudável não faz rancho, porque não tem o que comprar. Ela compra verduras, ela compra carne, ela compra perecíveis. Então, ela vai com cestinha de mão. Olha o que tem dentro do carrinho de uma pessoa pobre. Não é crítica, gente. É a culpa desse conceito errado da saúde. Quanto tu acha que a Pepsi Cola paga de fortunas para os pobres comprarem Pepsi Cola? Quanto acha que a Nestlé paga de fortuna para as pessoas comprar papinha para nenê, que é um veneno? Então, essa indústria alimentícia faz com que o pobre gaste mais do que eu para ter uma alimentação saudável. E quanto ao fator emocional? Esse é um problema. Na verdade, nós estamos falando aqui do fator físico. Aula 3, né? O Ronald está dizendo, fala que na aula 3 a gente vai falar sobre o fator emocional. Mas aqui você precisa trabalhar o seu físico. Eu já citei hoje aqui, e vou dizer assim, todos, 100% dos participantes do Procer que tinham depressão, curaram a depressão melhorando o físico. Só que tem o fator emocional também que atrapalha. Tem muita gente que não consegue curar diabetes enquanto não mexer no emocional, porque não querem se curar. Tem gente que está voando na saúde e fica doente. Porque eu mesmo, se um dia vocês souberem que eu fiquei gripado, é porque o meu emocional vacilou, o estresse. Ou então, o meu sabotador interior, porque o meu nível de saúde impede de eu ter câncer, impede de eu ter qualquer doença. Então, Joaíra, a primeira coisa é melhorar a saúde física. E depois dar uma melhorada na saúde, nas 7 dimensões da saúde que nós trabalhamos no Procer: física, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Tem gente que tem 10 dimensões, tem gente que tem 3, corpo, mente e espírito. Tem que trabalhar as 3. Boa pergunta, Joaíra. Boa pergunta. Quantas vezes fazer musculação por semana? Eu faço 4, 5, já fiz 6 vezes, porque o meu corpo está preparado. Você não faz nenhuma? Faz 3. Um dia sim, um dia não. E pesa na academia 2 treinos, o A e o B. Então, na segunda, tu faz o A, na quarta, faz o B, e na sexta, faz o A de novo. Então, segue essa linha. Amanhã nós vamos falar muito sobre musculação, porque vocês querem saber por que a musculação é o melhor recurso para a saúde? Não perca a aula de amanhã. Vocês vão descobrir coisas que 90% dos médicos não conhecem, termos que eles não conhecem porque eles não estudam isso. Sou transplantada, nada muda? Claro que muda. Claro que sim. Você não pode mais errar por ter, sei lá, por que você teve que fazer um transplante, mas a maioria dos transplantes que eu acompanho são pessoas que perderam saúde, destruíram
rim, fígado, pulmão, por perda de saúde. Então, Mirela, você não pode mais errar. Me diz uma coisa, pensa junto comigo. Um transplantado, vamos pegar o mais comum, um transplantado de rim, que só tem um rim funcionando que recebeu de alguém. Vai ter uma vida melhor protegendo esse rim se tiver mais saúde ou se tiver pouca saúde. Quanto mais saúde tiver esse transplantado de rim, o rim dele não vai viver melhor? Quanto mais saúde ele tiver, não está mais protegido esse rim, esse fígado, essa coisa que transplantou? É óbvio que sim. Então, Mirela, nós estamos falando de lógica, de bom senso. Você, transplantada, tem que ter mais saúde do que antes de ser transplantada, porque você não tem a segunda chance de errar. Tem lógica o que eu estou falando, não tem? A Tânia diz assim: tenho 66 anos, treino há 19 anos, já perdi muita massa muscular fazendo dieta por causa de uma pedra na vesícula, não operei. Será que consigo recuperar e ganhar um pouco de massa muscular? Assim? Sim, Tânia, eu prometo para ti que você, com 66 anos, vai conseguir aumentar tanto a tua massa muscular que vai ter mais massa muscular do que quando tinha 30 anos. Você treina há 19 anos e mesmo assim perdeu massa muscular. Por quê? Porque você treina errado. Não basta fazer musculação, tem que fazer a musculação certa. Olha, eu vou contar para vocês, 95% dos personal trainers que eu conheço ensinam errado. 90. Você, educador físico, você sabe. Se você é um bom personal trainer, você sabe que 95% dos teus colegas são maus personal trainers. Se você é um mau personal trainer, você talvez não saiba o que eu esteja falando, porque você não sabe o que é ser bom. Mas os teus clientes estão perdendo saúde, que é o caso da Tânia. Então, Tânia, fica amanhã aqui comigo, que você vai descobrir como fazer musculação para ter mais músculos do que quando tinha 30 anos de idade. Você vai ter mais de 45% de músculos do peso do corpo. Eu tenho 52% de músculos do peso do corpo. Então, isso é ter saúde, isso é bloquear o envelhecimento. Olha, tem uma pergunta aparecendo com bastante frequência aqui, só que de modo diferente. Eu vou colocar uma na tela aqui, mas elas são todas muito similares. Tem gente falando que está com cartilagem no joelho, perdeu cartilagem no joelho, gente com artrite, reumatoide, com artrose. Não sei se vocês estão ouvindo o Ronald dizer assim, muitos de vocês estão fazendo perguntas em relação a dores, defeitos, problemas músculos esqueléticos que tem. Artrose, discopatia, problema de coluna, artrites, tendinites. Eu quero problemas cardíacos, problemas de reumatismos, problemas de neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer. Eu quero dizer para vocês o seguinte: 100% dos participantes do ProSer que tinham dores no corpo, olha, eu não vou dizer 99%, não, 100%, todos os participantes do ProSer que tinham algum tipo de dor no corpo e que aplicaram os recursos, todos se curaram das dores. Eles podem fazer academia também. E daí a ideia é, e como é que eles se curaram das dores? Pode fazer... Eu tenho um joelho todo balhado, eu posso fazer musculação? Só cura se fizer musculação. Aí que tá. Mas a musculação não piora uma dor? Piora se fizer mal feita. Você tem que aprender a fazer musculação correta. Assista a aula amanhã, que se sobrar tempo, eu vou explicar como que o indivíduo cheio de dores cura as dores fazendo musculação. E te digo mais, se fizer musculação correta, cura as dores.
100%, não é 99%. Gente, acreditem em mim, isso aqui eu tenho dados, isso aqui não é um chute. Todos que curaram as dores do corpo, que curaram fazendo musculação. É claro que não é a musculação tradicional, não é musculação Miguelão, é musculação adaptada às suas próprias dores. Então, digo assim, nós estamos falando de musculação, ótimo, que bom que vocês estão perguntando sobre isso. Dos 10 recursos fundamentais, obrigatórios para a saúde, qual é o mais importante, sem sombra de dúvida? A musculação. Eu não gosto. Tudo bem, você está abrindo mão do mais importante. Por que é mais importante? O que ele tem de diferente dos outros 9 que o torna imbatível? Vou explicar amanhã. Fazer um pouquinho de charme, que nem novela da Globo. Que beira no próximo capítulo. É a primeira vez que tenho contato com vocês. Pode me explicar o significado do prazer? Sim. O prazer é um programa de desenvolvimento da saúde integral. O prazer, ele existe há 10 anos. No início, ele era um programa presencial, há 11 anos. Era um programa presencial, mas nos últimos 6 ele é online. No Procer, nós temos uma enorme equipe com médico, educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, pessoas de apoio técnico para ajudar o participante a aplicar cada um dos recursos de saúde adaptados a si mesmo. Então, vocês viram ali aquela pessoa que tinha uma artrose severa de joelho, precisa fazer musculação, mas ela vai fazer uma musculação adaptada ao joelho dela. Então, nós vamos ensinar, eu e a minha equipe vamos ensinar essa pessoa a melhorar esse programa, esse exercício. Não, querida Nessi, não existe nenhum programa no mundo, olha a minha soberba, não existe nenhum programa no mundo tão completo quanto o Procer. Aqui no Brasil existem dezenas de programas maravilhosos que cuidam da alimentação, programas maravilhosos que cuidam do exercício, programas maravilhosos que cuidam da mente, programas maravilhosos para melhorar o sono, mas um programa que melhora tudo, só o Procer. Não tem outro, nem aqui, nem fora do Brasil. Como é que tu sabe todos os programas? Vocês não acham que se houvesse qualquer... Aqui hoje tem pessoas da Alemanha, tem pessoas da França, tem pessoas da Itália, que eu vi que te apresentaram no início. Elas já foram dormir, porque eles estão 4 horas de fuso diferente daqui. Se tivesse, tem participantes do Procer de 36 países do mundo. Se tivesse algum programa parecido com o Procer, vocês acham que eu não saberia, as pessoas não contariam? Eu tenho 1.300.000 seguidores nas 3 redes, no mundo todo. Os seguidores falam português. E eu digo assim, vocês aqui estão vendo que vai ter 45, 50 mil que vão assistir essa live. Se tiver um programa no mundo tão bom quanto o Procer, vocês acham que não vão me contar? Ninguém me conta, porque não existe. Então, você precisa, sim, entender melhor o que é o Procer, já que está me conhecendo hoje. Fica aqui amanhã e fica depois que você vai conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Se 95% dos personal ensinam errado, como vou saber se estou fazendo certo? Não tem como. Infelizmente, não tem como. No Procer, eu proíbo os participantes de contratar personal trainer. Aí aconteceu uma situação de uma ricaça que disse assim, eu tenho 2 personal trainer e há 10 anos que eu pago elas. Eu disse, demite. Não vou demitir. Eu disse, então faz o seguinte, paga 2 meses para elas ficarem em casa, não te atrapalharem.
Daí, só que ela não fez isso. Ela era uns amigos, depois de 10 anos, e ela continuou pagando. Ela dizia, vocês vão fazer o que o Uronal ensina. Vocês topam fazer o que o Uronal ensina, mesmo que vocês não concordem? Claro que as duas concordaram. Quem quer perder uma ricaça como aluna? Passado alguns meses, eu fui para São Paulo e fiquei hospedado na casa dessa. Virou amiga minha. E ela fez uma janta e as duas personal foram lá. E as duas disseram, doutor, mudei totalmente a minha concepção de exercício depois que eu entendi o que é fazer exercício corretamente. Então, Fátima, se tu entrar no Procer, eu te oriento, né? Que sou eu para proibir? Eu te oriento a não pegar personal training por 90 dias. Você vai aprender a fazer o exercício corretamente, baseado nos meus ensinamentos, naquilo que eu aprendi, naquilo que os 15 mil alunos me ensinaram a adaptar. Depois de 90 dias, você vai saber mais de um exercício feito corretamente que esses 95%. E daí sim, você vai contratar o personal trainer. Aí chega o cara, ou ela, e daí você começa a falar. Em 5 minutos de conversa, você vai descobrir que você sabe mais que esses 95%. Por outro lado, se você for falar com um dos 5%, contrate, porque esses caras sabem muito. Eles diversificam o exercício. Quando eu encontro um personal desses, eu pago só para ter o prazer de me acompanhar por 30, 60, 90 dias e fazer exercício de uma forma mais diferente do que eu ensino. Eu ensino o clássico. O clássico você vai saber mais que os outros 95%. Esses outros 5% sabem muito mais alternativas de exercício do que eu. Terminou. 1h, 50 minutos. Eu estou muito contente com vocês que estão presentes até aqui agora. Quem está assistindo essa gravação, nós temos 4.000 pessoas ainda presentes aqui. Fiquem um pouquinho mais aqui, que vocês vão conhecer a minha amiga Itageira. Eu fui criada na campanha, meus pais já eram fazendeiros de campanha. Estou bem onde eu gosto de estar, na verdade. Eu sou formada em artes plásticas, escultura e cerâmica. Trabalhei 27 anos no magistério. Eu expus durante um certo tempo, me dediquei bastante à arte, à música também. Agora eu me dedico mesmo aos cavalos, que é a minha paixão, sempre foi a minha grande paixão. Eu fui fazer um check-up, saí do médico com 5 medicações. Na verdade, era um kit velhice. Aí eu não me conformei com aquilo, eu tomei durante um tempo toda a medicação, e aí eu comecei a pensar que realmente eu não podia fazer aquilo, eu nunca tinha tomado remédio. E eu fui procurar um caminho, aí comecei a pesquisar na internet. E eu caí no Dr. Uronal, que falava que a gente pode ficar velho, mas não ficar doente. Eu disse, olha, eu vou fazer um curso para ser. E falei para o Luiz, e o Luiz abraçou comigo, isso que foi o mais lindo de tudo. Eu tive o prazer de nesse período de 4 meses, eu baixei 10 quilos do meu peso. Deu um resultado magnífico. Eu não tive mais gastrite, eu deixei algumas medicações, estou com uma medicação ainda. E agora eu estou me achando melhor, bem melhor de saúde do que há 10 anos atrás. A conscientização de não comer o alimento que vai fazer mal é a coisa mais importante que eu consegui para mim. A gente muda tanto, né? O modo de se alimentar é tão diferente. Eu entrei no mercado esses dias e eu digo, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Mas que história é essa? Mas eu precisava de tudo isso antes. Agora não preciso mais. Ele muda a vida da gente, na verdade. Tu não tem a velhice, que é uma das coisas mais encantadoras que eu vi.
Tu não fica com medo de ser um velho doente e fica confiante que vai ter saúde. Isso eu acho que é uma das coisas que ele incute na gente. Eu acho perfeito você. É uma das coisas que apareceu para revolucionar o mundo. Foi muito presente o Dr. Ronaldo. Aliás, ele é presente. Primeiro curso à distância que eu faço. E tem gente que está no Piauí e sente que ele está perto também, não? Na verdade, eu acho que é uma segurança que ele passa. A gente tem pessoas lindas que a gente é virtual, mas é uma amizade que está se solidificando, porque tu já está conhecendo a vida daquela pessoa, né? E às vezes está ajudando também, né? A ela não cair. A gente precisa das pessoas, né?